Esta é a assistência espiritual do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Procure estar em um ambiente tranquilo, calmo e silencioso e tenha próximo um recipiente com água, que será magnetizada após a preleção de hoje. Começaremos em instantes. Busque se manter tranquilo, tranquila e com um pensamento no Mestre Jesus. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais este vídeo no nosso canal do CEF. Antes de refletirmos um pouco sobre o tema de hoje, vamos fazendo uma pequena elevação espiritual. Convido a todos a fecharmos brevemente os olhos e sentirmos com tranquilidade e harmonia a presença do nosso querido anjo de guarda, esse companheiro de todas as horas, que mais uma vez está aqui presente para o nosso encontro. É com ele que nos ligamos aos demais benfeitores espirituais, a Maria de Nazaré, nossa mãe, e a Jesus, nosso mestre. E é com o nosso irmão maior que nos ligamos a Deus, agradecendo mais uma vez por esta oportunidade de reunião em seu nome, e juntos rogamos: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus. Recentemente, estreou aí nos cinemas um novo filme da saga O Exorcista, continuação do clássico de 50 anos atrás. Sim, o filme original foi realizado já há 50 anos. Um filme que particularmente eu gosto muito. O primeiro, claro, O Exorcista. E nós vamos puxar gancho aí nessa estreia para falarmos também de exorcismo, possessão, demônios, aqui na nossa doutrina espírita. Para falarmos de exorcismo, se existe, se não existe, qual é o conceito espírita sobre o assunto e assim por diante, nós primeiro precisamos denominar, revisar aqui as definições sobre o demônio, porque afinal de contas, o exorcismo clássico se baseia justamente em expulsar o demônio que, teoricamente, tomou conta daquele corpo. Pois bem, é justo iniciarmos aqui lembrando que Sócrates, sim, o filósofo grego Sócrates, há muito tempo antes de Cristo, inclusive, já mencionava que conversava com um demônio. Sim, há escritos de Sócrates de que ele conversava até de maneira contínua, frequente, com um demônio. E esse demônio nada mais era do que a sua voz interior, que, segundo ele, o aconselhava, sugeria a ele frequentemente para não fazer determinadas coisas na qual ele se arrependeria depois. Ou seja, podemos muito bem colocar de que era um espírito protetor, uma voz interior, a sua intuição, na qual o dirigia a não fazer coisas erradas, a não incidir no erro. Uma voz interior, ali colocada por um espírito de fora, ou seja, por um outro espírito, que suscitava em sua consciência justamente essas sugestões. Logo, se o aconselhava a não cair no erro,
Podemos realmente denominar, sentenciar ali com toda certeza de que demônio são espíritos ruins, fadados aí à maldade eterna, sem a mínima possibilidade de se regenerarem ou fazerem coisas boas? Pois é, essa é a primeira denominação do Espiritismo que vai contra justamente alguns costumes, alguns hábitos, até assim por dizer, que nós adquirimos na nossa sociedade. Quando falamos demônio para os outros, todos nós, involuntariamente até, fabricamos em nossas mentes aquela imagem do diabo, um ser com uma aparência monstruosa, muitas vezes chifrudo, carregando um tridente, com um rabo, enfim. E o diabo, segundo a tradição principalmente católica, é aquele anjo caído, o Lúcifer, que quis sobrepor a Deus e foi expulso do paraíso. Lúcifer, aliás, depois de cair dos céus, ficaria eternizado a contrapor Deus, a influenciar-nos das piores maneiras, no sentido de atingir o seu Criador, no sentido de fazer maldades pelo mundo, a ser inimigo, inclusive, de Deus. E aqui fica a primeira ponderação, porque logo na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, nos é esclarecido de que Deus é a inteligência suprema, está em todos os lugares, está presente em tudo, é o Todo-Poderoso. Esse, inclusive, é o primeiro fundamento espírita. Se Deus é todo-poderoso, como ele haveria de ter inimigos? Se ele é a inteligência suprema, se ele é a perfeição e está em todos os lugares, como ele permitiria que alguém lhe atingisse? Seja este alguém a forma mais horrenda que seja. Pois é, de acordo com o Espiritismo, o diabo não existe. Os demônios nada mais são do que os espíritos desencarnados. Geralmente aqueles que ainda carecem de uma evolução, de uma inteligência, de uma sabedoria. Ou seja, são aqueles que ainda incidem no erro da ignorância. Sócrates, aliás, tem uma citação muito especial, mas muito mesmo, que mostra a evolução desse espírito reencarnante desde antes de Cristo. Ele diz que o maior bem que pode existir é a sabedoria, enquanto que o maior mal é a ignorância. Pois bem, uma vez colocado aqui quem são esses demônios e qual é a posição da doutrina espírita frente ao diabo, que nada mais é, reforçamos, de que um espírito em transição, ou seja, espíritos numa classe de ignorância, mas que no tempo devido alcançarão também a sua regeneração e serão espíritos evoluídos, pois todos os espíritos irão evoluir. Nenhuma ovelha será perdida, como já dizia Jesus. Pois bem, agora falando de possessão. Sim, porque o exorcismo nada mais é do que a consequência de uma possessão. Segundo Hollywood nos ensina, nos casos de possessão demoníaca, o espírito, o demônio, o diabo, toma conta do corpo da pessoa, fazendo com que ele se transforme fisicamente, com que ele adote aí uma postura totalmente contrária àquela pessoa possuía. Vem todos aqueles contorcionismos e fenômenos. Para abordarmos mais a fundo esse assunto, nós vamos direto na fonte, do Livro dos Espíritos, mais exatamente no livro 2º, no capítulo 9, item 3, sobre possessão, pergunta 473, onde Kardec pergunta aos espíritos: pode um espírito momentaneamente revestir-se de invólucro de uma pessoa viva, quer dizer, introduzir-se num corpo animado e agir em substituição ao espírito que nele se encontra encarnado? Ou seja, Kardec aqui, com outras palavras, obviamente, pergunta se um espírito desencarnado
pode ocupar um corpo de uma pessoa encarnada. Eis que os espíritos respondem: o espírito não entra num corpo como entras numa casa. Ele se assimila a um espírito encarnado que tem os seus mesmos defeitos e as suas mesmas qualidades, para agir conjuntamente. Mas, isso aqui é muito importante, mas é sempre o espírito encarnado que age como quer sobre a matéria de que está revestido. Ou seja, o que os espíritos aqui nos respondem? Que não, um desencarnado não pode simplesmente entrar no corpo de uma pessoa e fazer ali com aquele corpo o que ele bem entender. Logo, o que vimos justamente no filme de 1973, ali O Exorcista, não acontece. Bem como também o que vimos em outro filme famoso. Esse, claro, num tom bem mais romântico. Sim, estou falando de Ghost, do outro lado da vida. A cena em que o mocinho, na forma de espírito desencarnado, entra na médium e começa ali a dominar o seu corpo. Isso, segundo a doutrina espírita, não existe. E os espíritos são bem objetivos aqui ao dizer que o espírito não pode entrar num corpo como se fosse numa casa. Não pode o mesmo corpo haver dois espíritos. É um para um esse relacionamento. Mas, como eles mesmo aqui advêm, o encarnado, ou seja, aquele que está naquele corpo durante aquela encarnação, se assemelha pelos seus pensamentos e sentimentos de uma tal forma àquele desencarnado, na qual ele funciona como uma via de exposição das ações, pensamentos e sentimentos daquele espírito. É como se nós aqui, vivos, encarnados, permitíssemos nos ser marionetes dos espíritos desencarnados. Mas como também deixa bem claro aqui o espírito elevado que respondeu Kardec, nada, absolutamente nada, acontece sem a permissão do encarnado. Em outras palavras, quando nós estamos aí muitas vezes sentindo um encosto, sentindo uma presença, sentindo justamente ali uma obsessão, como costumeiramente podemos dizer, de um demônio, nós procuramos aí um padre, procuramos aí crenças espiritualistas, seja para nos benzer, seja para fazer uma oração, seja para fazer ali realmente um tratamento espiritual. E muitas vezes nós consideramos que o demônio que está conosco é o culpado pela situação. Mas aqui nessa resposta, os espíritos são bem claros. Nós permitimos. E nós só permitimos porque nós temos uma simpatia, mesmo ali adormecida em nosso coração, que permite com que esses espíritos ignorantes nos usem, pratiquem ações ou gerem energias e pensamentos através de nós. É como se nós, por exemplo, não sentíssemos simpatia alguma por determinada pessoa. Muito pelo contrário. É como se nós quiséssemos nos vingar, prejudicar, realmente sentirmos um ódio tremendo por alguma pessoa. E os espíritos que estão ao nosso redor, que sentem igualmente ódio, pode ser por aquela mesma pessoa ou por outra, ou simplesmente por quererem brincar conosco, eles se aproximam. E como esse sentimento que nós sentimos é negativo, é ignorante, nós abrirmos aí a nossa porta do coração, as famosas brechas, para com que esse espírito cada vez mais esteja ligado em nós e cada vez mais interfira nas nossas ações. Já ouviram aquele ditado que diz que cabeça vazia é oficina do diabo? Pois é. Se nós permitirmos realmente que sentimentos assim não só sejam gerados, mas que fiquem em nós,
E muito pelo contrário, nós não fazemos absolutamente nada para rebater esses sentimentos. Sentimos aquele ódio e alimentamos aquele ódio continuamente, sem buscar nos regenerar, sem buscar alterar a nossa postura frente àquela pessoa na qual nós sentimos antipatia. Abastece e mantém não só uma porta, mas uma porteira inteira aberta para que não só um espírito, mas para que vários espíritos continuem nos influenciando de maneira cada vez mais intensa. É aí que se dá a obsessão que o Espiritismo nos trata. Por essa conciliação, por esse casamento de sentimentos que podem ser originados tanto pelos desencarnados quanto pelos encarnados. Você sabia disso? Nós encarnados podemos também obsediar aqueles que não possuem corpo, que não têm corpo naquele momento. E isso é até muito mais frequente do que nós imaginamos. Então, quando nós vamos a um centro espírita, quando nós vamos a um local para nos benzer, para receber ali um tratamento, para que expulse o demônio de nós, muitas vezes quem está agindo como demônio somos nós mesmos. Não só atraindo, mas também abastecendo, dando cada vez mais combustível para que mais e mais espíritos que sentem o mesmo, que possuem no momento aquela mesma ignorância, possam produzir fatos que nos prejudiquem ou que prejudiquem as pessoas que são foco do nosso pensamento, do nosso ódio, da nossa antipatia. Claro também, se essa pessoa também estiver desprotegida, não estiver vigilante. Então, o exorcismo na prática espírita, na doutrina espírita, não existe. Aquele ritual tratado também nos filmes de expulsar, de com a cruz queimar o corpo da pessoa, enfim, todos aqueles fenômenos são ilusórios. Na verdade, quando uma pessoa, se nós temos ali uma pessoa do nosso convívio que está claramente sendo ali obsediada, por sua permissão, obviamente, e tal, o que as pessoas ao redor devem fazer? Acima de tudo, orar. Vibrar para que aquela pessoa possa ser abençoada, possa receber ali a luz de Jesus e possa ter elucidado o seu pensamento, a sua mente. Mas claro, aí vem um outro advento. De nada adianta as orações vazias se não forem aí emanadas por pessoas também que estejam próximas das características de um homem de bem. Ou seja, se a pessoa que ora pela outra, que está ali num grau de obsessão, não for virtuosa, não buscar praticar o bem, não buscar a caridade, não buscar o esclarecimento espiritual, apenas proferir palavras, pedidos endereçados a Deus, sem a ação, a sua prece não terá muito efeito. Do contrário, se ela cada vez mais se assimilar a um homem de bem, como especificado no Evangelho segundo o Espiritismo, praticando a caridade, buscando sempre ajudar, ser uma pessoa virtuosa, aí sim, a sua oração terá cada vez mais influência perante aquela pessoa. Mas deixando muito claro, se a pessoa que está sendo ali obsediada ou que está obsediando não buscar reverter essa chave, não buscar alterar seus pensamentos e seus hábitos, o espírito continuará ali. Os espíritos continuarão a rondá-la, a influenciá-la, porque assim ela continuará permitindo. Então, em resumo aqui, o que é tratado nos filmes na questão de exorcismo, de possessão, principalmente na questão física de fenômenos, não acontece. O que acontece são influências, que muitas vezes nós geramos para com os espíritos, bem como nós deixamos a porta aberta para que os espíritos exerçam sobre nós. E é importante fechar aqui
com essa lição da doutrina espírita. Nós somos os responsáveis por aquilo que pensamos, por aquilo que sentimos e por aquilo que permitimos que os espíritos sintam em nós, que os espíritos nos influenciem. Então cabe aí a nós a responsabilidade de zelar pela nossa casa mental e sentimental. Zelar pelo nosso corpo através de atitudes cada vez mais edificantes, que são o hábito de orações, o hábito de revisar sempre aquilo que nós sentimos, não deixar com que um sentimento violento de animosidade, de contrariedade com os ensinamentos de Jesus perpetue em nosso coração e buscar, através das ações de trabalho, de serviço ao próximo, de estudo, o amadurecimento da nossa fé. Aí sim, nós estaremos cada vez mais protegidos ou menos suscetíveis à influência dos espíritos, à possessão que eles podem exercer sobre nós. Gostou desse assunto? Gostaria que nós adentrássemos em mais detalhes? Gostaria que nós nos aprofundássemos? Deixa aqui um comentário, deixa aqui também a sua curtida, para que nós possamos abordar cada vez mais esses assuntos que estão aí em nossa sociedade, por meio aí da mídia, por meio aí do entretenimento, sob a luz da doutrina espírita. Vamos então nesse instante vibrar? Convido a todos a mais uma vez fecharmos os nossos olhos, para que possamos nos sintonizar com os espíritos elevados e possamos aflorar de nosso coração o que há de melhor em nós, desejando muita paz na terra, desejando a paz perante aqueles que têm alimentado conflitos, para que abaixem as suas armas e elevem os seus sentimentos. Vibramos pelo Brasil, por todos aqueles que estão nas ruas, pelos enfermos, pelos doentes do corpo e da alma. Vibrando pelos órfãos, pelos encarcerados, por todos os lares da terra, em especial a nossa própria casa. Que possamos ter o hábito do Evangelho em nosso lar, a luz de Jesus cada vez presente em nossa casa. Vibramos pelo CEF, por todas as casas espíritas, pelas demais religiões. Vibramos por aquela pessoa em especial que sabemos mais carecer dessas energias positivas. Pedimos licença para vibrar por nós mesmos. E vamos assim, partindo para esse passe da semana, abrindo o nosso pensamento para que Jesus deposite em nós nesse instante a sua luz, as suas bênçãos, os seus fluidos medicamentosos. Que essas energias possam nos tocar da cabeça aos pés e pela nossa fé possam adentrar os nossos sentimentos, tocar o fundo da nossa consciência e assim fortalecer o nosso espírito neste instante. Rogamos que essas mesmas energias recaiam sobre os recipientes com água que preparamos. Que essas sejam fluidificadas, magnetizadas, auxiliando no fortalecimento da assistência espiritual de hoje. E desta forma, com muita gratidão em nosso coração, elevamos o pensamento a Jesus e rogamos, graças a Deus. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, pela sua atenção neste vídeo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e fortalecer esse trabalho. Eu me despeço por aqui, sempre rogando que Jesus ilumine os nossos caminhos. Até a próxima. Tchau!